Aqui no capítulo 9, 2 Samuel, diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão na terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Aleluia. Eu quero já começar o culto hoje quente. Eu quero que você coloque a mão no ombro do seu irmão e diga assim: olha para mim. Diga para ele: cuidado com o que você fala quando chega o tempo de Deus te honrar. Vai fazer agora 4 semanas, nós estamos falando do poder das palavras, do poder da vida e da morte, que estão no poder da língua. Presta atenção nessa história linda que a Bíblia nos mostra. Nós acabamos de ler por si só ela já conta a história. Mas Mefibosete era neto de Saul, era filho de Jonatas, e o nome da sua mãe era desconhecido, está lá em 2 Samuel 4:4. E a Bíblia vai dizer que quando Mefibosete, que ainda era pequeno, tinha 5 anos de idade, recebe a notícia de que Saul, quando decide se lançar sobre a própria espada, quando está apertado na batalha, ele pede para que o seu servo matasse, e ele se nega, diz: não posso matar o rei. Então ele coloca a sua espada entre as pedras e se joga sobre ela, e ali vai morrer não só Saul, mas todos os seus filhos, inclusive Jonatas. Quem foi Jonatas? Filho de Saul, que fez uma aliança com Davi quando seu pai perseguiu Davi
por 20 anos. Então, durante esse período de perseguição, Jonatas era um homem fiel a Davi, porque sabia da infidelidade do pai, e ele era sempre aquele que indicava: olha, não vai para lá, que meu pai está lá, e ele está te esperando. Então ele era uma amizade tão forte, tão verdadeira, que eles fazem uma aliança em um certo momento. Não tem como contar a história toda, né? Eu só quero que você se ligue aqui no que Deus quer falar com você. Eu quero ser muito direto hoje. E aí, quando a serva de Jonatas e eles todos da casa recebem a notícia que no Monte Gilboa havia morrido Saul e todos os seus filhos, inclusive Jonatas, ela sai apressada do lugar. E quando ela sai apressada, ela sofre um acidente com um menino no colo. E Mefibosete, ele não diz o tipo de acidente que foi, mas então é danificado a parte dos seus pés e ele fica aleijado por uma queda quando tinha 5 anos, quando recebe a notícia que o seu pai, seu avô, havia morrido. Bom, quando vamos olhar não só para a cultura, acredito que no mundo inteiro sempre há muita rejeição de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E nessa época, então, isso era muito comum. E Mefibosete é levado por essa senhora para uma terra chamada Lodebar. Se fala muito sobre essa cidade, mas eu quero dizer para você que essa cidade, ela fica praticamente na Judéia, né? E é uma cidade, era uma provínciazinha pequena, não era uma cidade grande, pequena. E todas as pessoas que tinham dificuldades, principalmente financeira, era um lugar dessas pessoas se unirem, porque eles trabalhavam meio que num sistema de kibbutz. Eles repartiam o que tinham, e ali era uma cidade uma província muito simples, muito humilde, e Lodebar significa esquecidos ou desamparados. E essa terra se pega o filho do neto do rei e leva para lá por causa da sua condição. Só que a condição do neto do rei, e principalmente por causa da aliança de Davi com Jonatas, é muito forte isso. Recebe aí, recebe que isso é muito poderoso. O que Deus havia determinado sobre Mefibosete era muito maior do que a sua deficiência. E a deficiência de Mefibosete não podia impedir que a bênção que Deus queria derramar sobre ele um dia chegasse. Porque o poder de uma aliança, o poder de uma amizade, o poder de uma verdade entre pessoas faz com que isso se ligue de forma tão poderosa que você perceba, até quando está longe, quando a pessoa está em perigo ou não, ou quando em certos momentos você se conecta e você passa a se preocupar com aquela pessoa. Ele é levado para o lugar errado, repita, ele é levado para o lugar e dizendo assim, bom, o lugar da condição, ele é levado para o lugar da condição. O lugar da condição era, você é aleijado, você tem que ir para Lodebar. Ok, mas a condição física dele não era a realidade espiritual daquilo que estava sobre a vida dele. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga, meu irmão, se você está entendendo, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. A sua realidade física, a sua realidade financeira, a sua realidade social, não significa que está alinhada com a realidade espiritual daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia! O problema estava em que, quando Mefibosete é levado para Lodebar, e ali é estabelecido desde criança, agora já é um homem,
esse tempo que ele vai viver naquele lugar, ele vai habitar e vai entender que a sua condição era aquela. E ele vai viver mediante a realidade da condição. Por isso, muitos crentes hoje vivem a realidade da condição e isso bloqueia a fé. Bloqueia a fé. Bloqueia a capacidade de entender que Deus pode fazer algo muito maior ou que já era para ter feito, só não faz porque você ainda está no lugar errado, na posição errada. Mefibosete estava lá, mas ele frequentava até os 5 anos o palácio. A gente, quando começa a contar a história de Mefibosete, vamos pregar sobre isso, a gente fala quando Mefibosete é lembrado por Davi, mas até os 5 anos ele era perfeito. E aonde que ele habitava? No palácio de Saul. Então até os 4 anos a vida dele era uma vida de honra, porque ele era filho de Jonatas. Você está louco? Era neto do rei Saul, do rei de Israel, do rei ungido por Deus numa mudança de teocracia para monarquia. Primeiro rei de Israel, Saul, ele era neto. Então, por ser neto, ele tinha direito à herança. Mas a sua condição leva para lá, e por viver naquele lugar, ele se condiciona à condição do lugar, sem entender que por um momento, o que Deus tinha para ele era algo muito maior do que a condição do momento. E se você alinhar a sua vida pelo que está acontecendo hoje, somente hoje, você vai esquecer do passado, porque a conexão mental de Mefibosete não permitia o seu momento, a sua realidade, olhar e aleijado, não poder fazer o que os outros faziam, linka tão forte que causa um trauma. Que trauma é esse? Ele se esquece que durante 4 anos ele frequentava o palácio. E aquilo fica esquecido na sua memória. E o que fica na sua memória? Eu sou um aleijado, eu sou um arrasado, não tem nada para mim, eu vou viver aqui, vou nascer aqui e vou morrer aqui. Essa era a sua condição. Ele cria essa condição, porque era a realidade. Eu não quero em momento algum a fé tira você da realidade, a fé racional, gente. Você precisa entender a realidade dos fatos da sua vida e dar um sentido a isso. Nós não podemos fantasiar e dizer, não, está acontecendo que está tudo desmoronando, e eu vou dizer, não, mas isso, não, está desmoronando. Você precisa olhar e falar, uau, está desmoronando, mas agora eu vou dar um sentido à minha vida. Diante de tudo que está desmoronando, quem sou eu? Quais são as promessas que estão sobre a minha vida? Quais são as palavras de Deus? O que Deus determinou sobre mim é para eu ficar travado e neutralizado por essa situação, ou essa situação é apenas uma situação que vai passar e vão vir outras. Não se iluda, você não está na primeira guerra, você não está na segunda, mas você também não está na última. Vão vir outras, e vão vir outras, e vão vir outras. Você está vivo, você vai passar pela tempestade, você vai passar pelo vale, você vai passar por isso tudo. Isso não vai mudar. Deus não vai impedir de você atravessar, como não fez com os discípulos, como não fez com ninguém. Nós vamos ter que passar. Qual é a certeza? De que sobre nós existe uma palavra. Nós fomos ativados um dia por algo espiritual, por uma unção profética que te empurra, que te impulsiona, que te joga para frente e que te faz entender que a sua condição hoje humana não significa a sua condição espiritual. Então havia 2 pesos e 2 realidades. Bom, aqui é a realidade humana. Sou aleijado, estou vivendo em Lodebar. Agora, qual é a minha realidade espiritual? Sou filho de Jonatas. Agora, qual o sentido que se dá às realidades? Aí a condição é sua. A decisão sempre será sua, de entender esses momentos e esses ciclos. A Bíblia então vai dizer que ele vivia sendo cuidado por um homem chamado Ziba. Repita comigo, Ziba.
Aí olha que o tempo passa, repita comigo, o tempo está passando. O tempo está passando. Que isso, você não consegue nem falar que o tempo está passando. Pelo amor de Deus. Abre a boca e diga, o tempo está passando. Está passando. Mas sempre há um dia que alguém vai perguntar: existe alguém ainda da casa de Saul que eu possa honrar? Ninguém chegou para Davi e fez uma reunião. Ninguém chegou para Davi e falou assim: Davi, tem um homem lá que é neto de... Pô, o cara está passando uma necessidade lá. Não foi isso não, porque é assim que a gente espera um milagre. Hoje nós esperamos um milagre assim, que alguém vai contar para alguém, alguém vai chegar, eu quero aqui te ajudar. Não foi assim não. Davi estava... Quem falou aleluia? É isso aí. Olha, certa ocasião, Davi perguntou, em algum momento do tempo que está passando, Davi perguntou e lembrou. Davi estava pensando em Jonatas. E aí procura os seus servos e pergunta assim: cara, existe ainda alguém lá da casa de Saul que eu possa honrá-lo? Porque você não está entendendo nada hoje, vou te falar, meu irmão, essa chuva aí está fazendo mal para você. Que coisa poderosa. Deus fez com que Davi, que era a autoridade, não foi qualquer pessoa, não foi um irmão que mandou lembrar do fulano e chegou, não, foi o rei. O rei mandou perguntar: tem alguém aí? Então chamaram Ziba, e Ziba era o cara que tomava conta e autoridade de Lodebar, inclusive cuidava de Mefibosete. E vai chegar lá e vai haver um diálogo pelo qual nós lemos aqui. Tem alguém ainda lá? E ele vai dizer: tem sim. Tem um homem chamado Mefibosete, que é filho de Jonatas. Tu imagina o coração de Davi naquele momento. Cara, o meu amigo que me salvou tantas vezes, manda chamar ele aqui, tem um problema, ele é aleijado. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Quando chega Ziba em Lodebar, vai falar, imagina Ziba entrando em Lodebar, naquele lugar que não acontecia nada, todo dia, toda a mesma coisa, todo mundo tomando aquele café com biscoito molhado, aquele pãozinho da fornada das 6 horas da manhã, o almoço às 11 horas, 3 horas o cochilo da tarde, 7 horas todo mundo ninando, no outro dia a mesma coisa, aquela coisa chata, e aquele homem sem poder se mover ali, dizendo: acabou para mim, cara, o que adianta eu ser filho de Jonatas se eu sou aleijado? Mas aí eu vou criar uma encenação aqui, para que você possa ter um pouquinho de levar você à cena, e eu posso fazer isso sem criar qualquer tipo de heresia, porque com certeza Ziba não chegou lá e falou assim: ô Mefibosete, ele deve ter entrado na casa, e Mefibosete fala, dá uma água para esse rapaz. Mefibosete, o que foi, cara? Você não sabe com quem eu estava agora? Aonde? Eu estava falando com o rei Davi. E que daí? E o rei Davi veio me perguntar se existia alguém da casa de Saul. E eu falei que você estava aqui, filho de Jonatas. Aí ele mandou dizer para você que ele fez uma aliança com teu pai, de honra, de amizade. E olha que incrível que essa aliança, ela foi pós-morte. Não foi uma aliança de interesse, não foi uma aliança de que um pode fazer pelo outro, mas uma aliança de amor verdadeiro, de gratidão, que estava além, do outro lado da morte. Então,
A honra de Mefibosete, se você prestar atenção em cada palavra que eu estiver dizendo aqui, que eu não vou lembrar quando eu terminar de pregar. A honra da aliança de Davi fez com que a aliança de Davi com Jonatas foi tão poderosa que fez com que a honra atravessasse o Hades. Jonatas morre e a honra sai do corpo de Jonatas e continua. Você tem noção do que Deus tem poder para fazer na tua vida? Porque eu sei que muita gente chegou aqui triste, chateado, chorando, mas o detalhe não é como você chegou, o detalhe é como você vai sair daqui. Por isso que eu pedi para ele dar um tom aqui, cantei não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, que lembra da gente na terra de Lodebar. E ele, falei de você que é filho, mas falou que eu sou aleijado. Falei, ele mandou chamar você. Mas você, chegou a tua hora. Aliança que passou pós-morte, trazendo vida. A palavra, aliança é uma palavra. Vem cá, pastor, por favor. Aliança é um acordo entre duas partes. Quando Deus fazia aliança com o homem, Deus pegou Abraão e falou assim: Abraão, isso aqui, presta atenção. Saia da sua terra, do meio da tua parentela, e vou fazer de você uma grande nação. Tu aceita? Sim. Então a minha parte está pronta. E a sua parte você vai ter que cumprir, vai ter que ir. Fechado? Fechado. Aconteceu ou não aconteceu? É um acordo entre duas partes. Sabe qual é o problema de hoje em dia? A palavra do homem não... Acordo. Aí vamos lá? Davi e Jonatas. Jonatas falou: cara, eu sou teu servo. Não, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou te honrar. E Davi, eu vou te honrar também. Agora a gente tem uma aliança. Eu cuido de você e você cuida de mim. Só que isso era para a vida. Mas essa palavra que foi dita, eu tenho uma aliança contigo, ficou ecoando, porque foi uma palavra de vida. Assim como uma palavra de morte também ecoa, que chamamos de maldições hereditárias, das palavras que são lançadas lá atrás, dos pecados que são cometidos lá atrás e que chegam até a nossa descendência, se a gente não quebrar. Elas perpetuam, elas vão além a morte. E aí, olha, tem uma aliança com você. Um dia Davi no palácio, obrigado pastor, um dia Davi no palácio, e ele: será que existe alguém? Chama alguém. Será que existe? Não foi à toa. Foi o poder da aliança. Que por um momento Deus pega a mente de Davi e diz assim: procura o meu servo, que chegou o tempo da honra. Eu quero que você levante as suas duas mãos para os céus e diga: eu creio que todas as palavras, de que todas as profecias, de todas as alianças, de todas as vezes que foi liberado uma palavra de Deus que ativou a minha vida, que ativou a minha fé, ela está perpetuando pela eternidade. E quando ela chegar na minha casa, não importa se sou desfavorecido, se estou em Lodebar, se estou em Jerusalém, se estou nos Estados Unidos ou se estou na Vila Kennedy, chega o tempo da honra. O tempo da honra ninguém pode impedir. Quando chega o tempo da honra, da palavra que Deus disse que ia fazer na tua vida, chegou o tempo de Deus te honrar, de fazer valer tudo que Ele falou, tudo que foi profetizado. Nós somos tão molengas na fé, que quando acontece alguma coisa, a gente se entrega e esquece que existem palavras de vida rompendo. O tempo está passando e as palavras estão andando e rompendo o mundo espiritual. E você está doido? Aleluia! Aleluia!
Mefibosete estava meio desanimado para esse encontro. O que é que o rei quer falar comigo? Tomar um esculacho? Será que ele vai mandar me matar já que eu estou aleijado? Não sabia muito bem o que ia acontecer. Quando chega Mefibosete diante de Davi, Davi pergunta, presta atenção nesse detalhe. Quem é colocado diante de Davi? Mefibosete. Mesmo assim, Davi pergunta, você, Mefibosete? Pegou não. Davi pergunta, você, Mefibosete? E ele diz, eis aqui o teu servo. Agora, por que Davi perguntou se ele era Mefibosete, se ele sabia que era Mefibosete que estava diante dele? Porque ele queria saber qual era a identidade de Mefibosete. Você lembra de Jesus no tanque de Betesda? Quando chega para aquele homem e falou assim, o que você quer que eu te faça? Jesus não sabia que ele estava coxo? Sim ou não? Jesus queria saber o que ele verdadeiramente queria. Qual era a sua identidade? O que ele responde, não tem ninguém que me ponha no tanque, não tem que ninguém... Jesus, eu não estou perguntando isso, estou perguntando se tu queres sair daí. Se tu queres que eu te cure. Ah, eu quero. Então pega o teu leito, levanta daí, rapaz. Você passou muito tempo aí dentro. 38 anos, tá maluco? A gente já passou em Lodebar há muito tempo, a gente já está no tanque de Betesda há muito tempo, tem muita gente aqui racionado, pressionado, colocaram você dentro de uma caixa, botaram aquela fita do náufrago para ficar boiando no oceano, te lançaram para cá, te lançaram para lá, aí chega um tempo que Deus pega e começa a desfazer, porque nós cantamos aqui que Ele faz o que Ele quer, poderoso, forte até o infinito, e quando Ele abre a caixa, te tira da caixa, vai ter gente que não te conhecia, e aqueles que te conhecem vão falar, uau, mas ele não podia, quem era ele? Ele é um aleijado, não, eu sou filho de Jonatas, e a palavra do meu pai ecoou na eternidade, a fidelidade do meu pai chegou na minha vida, a fidelidade do meu pai me rompe com a minha deficiência, é maior do que a deficiência, é maior do que o local que eu vivo, a honra de Deus pela fidelidade que nós tratamos e honramos pessoas. Você come. Enquanto a igreja não começar a dar glória a Deus, eu nem prego mais. Qual é? Vai ficar dando sentido a esse problema, vai ficar chorando por esse problema. Vamos começar a reagir. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história, irmão. Deus te trouxe aqui hoje para tirar do desconhecido. Agora escuta, quando ele chega lá, sou teu servo, agora pergunta para mim por que ele disse isso. Se ele não servia Davi. Porque ele estava com medo. Você quer teu servo? O que você quer comigo? Eu quero dizer o seguinte para você, rapaz, eu tenho uma aliança com teu pai. Mas o meu pai já morreu, não importa. Eu tenho uma aliança, lembrei da aliança que eu tenho com ele. E o único que restou da casa dele é você. Mas ele vai usar uma palavra que aí eu quero começar a pregar. Olha o texto aqui comigo e vai dizer assim. E ele diz ele vai dizer, olha, vou devolver-lhe toda a terra que pertencia a seu avô. Gente, sabe qual era o tamanho da terra do avô? Quando você vai olhar geograficamente, qual era a terra de Saul? O reino do norte. Eu vou te dar aqui, eu vou te dar aqui da Galileia até o extremo norte é teu. Eu vou te dar a maior parte de Israel. Eu vou dar para você. Davi está abrindo mão daquilo que era dele, entendeu?
Ele não está dando o que era só do pai, porque quando o pai morre passa a ser dele. Então quando ele devolve para Mefibosete, ele está dando o que era dele, que foi herdado pelo pai, pelo poder da palavra do pai. Ai, 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 ai. Ele vai, quando ele encontra Mefibosete, ele diz assim: eu herdei porque teu pai morreu, mas ele não morreu porque você está vivo, então eu tenho que te devolver. Porque Mefibosete vivo era o próprio Jonatas da aliança, tá entendendo, irmão? Ei, diga, não chegou o tempo, não acabou para mim. Porque ainda que alguém tenha morrido, existe algo que está sobre você. Existe algo que está sobre a tua vida, e é isso que vai ser lembrado, e é isso que vai ser lembrado, e é isso que Deus está lembrando hoje. Olha, que coisa linda. E quando começa a dizer, e diz o seguinte: olha, eu vou te devolver tudo, que não é meu, era dele, e agora, porque ele está vivo em você, continua sendo seu. Mas tem um detalhe: você vai comer na minha mesa. Mefibosete ali, de joelho, olhando. Aí ele começa a lembrar do natural. E é o tempo todo que a gente faz quando está ouvindo uma mensagem muito profunda, muito profética. A gente começa o tempo todo sentado ouvindo. O diabo faz isso. E a gente fica pensando, mas a minha realidade, aí olha aqui. E ele vai dizer o seguinte: olha, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Cuidado com o que você fala quando chega o tempo de Deus te honrar. Que cão morto é esse? Porque o cão morto não era a realidade que Davi ouvia, mas era a realidade como ele se via. Da maneira como você se vê, é a maneira pelo qual as conexões vão acontecer. Então hoje eu quero dizer para você: começa a mudar o pensamento sobre você mesmo. Ah, mas porque eu moro na Vila Kennedy, ninguém vai lembrar de mim aqui. Vai. Vai. E quem falou que você não vai se formar morando aqui? Qual é a dificuldade? A terra não faz ninguém não, quem faz a terra somos nós, irmão. Toda terra igual até a gente pisar nela. Então ouça o que eu vou dizer para você. Ele diz: eu sou um cão morto. Pô, olha para você, irmão, assim, tu tem cara de cão morto? Como é que é a cara de cão morto? Hã? Alguém sabe fazer cara de cão morto? Tadinho do pastor Max. Cadê ele? Está na loja? Ele nem veio hoje para se defender. Ele não está aí não, né? É assim que a gente pega o pastor quando falta. Como é que é a cara de um cão morto? Hã? Se for um cão com um focinho grande, é assim, ó. Não é? E olha como ele se chama. Ele coloca a sua impossibilidade, ele coloca a sua deficiência como seu nome. Nós fazemos isso. Essa luta. E você dá o seu nome, você dá um nome, o seu nome passa a ser o seu problema. A gente faz isso direto sem perceber. Quando vem, não, e agora, irmão? Não, agora não, porque eu estou passando por isso aqui. Quando a gente passa por enfermidade, você diz assim: e aí, irmão, como é que você está? Não, eu estou enfermo. Você chama o teu nome de enfermidade. Você estar é uma coisa, né? Eu estou passando por um momento de enfermidade. Outra coisa de você: eu tenho uma enfermidade. Você já assumiu isso. Tá? Eu tenho, eu comprei, está aqui, é minha. Você teve uma derrota, eu sou um derrotado. Então você dá o seu nome da derrota que você teve. Mas quantas vitórias você já teve na vida para você dizer que você é um derrotado diante de tantas coisas que você já venceu? Quem falou que a gente vai ganhar? E outra coisa, a derrota é extremamente importante. Todas as pessoas, segundo John Maxwell, que é um grande líder
reciclado no mundo inteiro, ele vai dizer o seguinte: sabe o que é sucesso? É 99% de derrotas. É a capacidade de se levantar de novo, resiliência, é a capacidade de poder voltar ativa. Isso faz você ser uma pessoa de sucesso. Não é vencer todas, não é ser o Garibaldi. O que é Garibaldi? Alguém sabe por que eu falei isso? É isso aí, Garibaldi é um cara muito, muito prepotente, tá bom? Então, é você ser... de onde eu tirei isso? Vila Sésamo? Eu não era nem nascido, gente. Uma revelação isso aí. Então, eu vou até... Anota aí, Garibaldi, que eu vou buscar para saber o que eu falei aqui. Então, aquela pessoa prepotente, aquela pessoa que vai orar. Não, tem dia que você não ora assim, não. Tem dia que você ora assim: Senhor. E Deus continua. Tem dia que tu ora assim: Senhor, meu Deus, meu Pai. Por quê? Por quê? Sou fiel. Eu te amo. Eu levanto a minha mão. Eu te adoro. Por quê? Por quê? Ninguém ora assim. Não, esse povo aqui, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Tem dia que a gente ora. Deus! Você está com tanta fé que tu começa em casa, vai levitar, de tanta fé que tá, tu acorda e tu fala: ei, demônio. Depois que o demônio quebra tudo, fez tudo, você levanta um dia impulsionado. Eu te digo agora, você que está no prato, sai agora. Você que está rodando nessa cortina, agora vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí tu abre a porta e fala: agora sai. E quando o Espírito está saindo, você está... Nunca mais voltar. São as fases. Sim ou não? Sim. Quem já orou, chorou mais do que não falou nada? Você só sabe chorar, não tem nem o que falar. Aí qual é a música que você ainda coloca para orar? Quando eu chorar, vou me... Quer ver uma música boa para isso, quando estiver nessa fase? Coloca assim: Espírito Santo. Meu irmão, vai 1 litro. Vai 1 litro. Quando estiver acabando, você coloca outra. Que a Dani cantava muito aqui, aquela música que diz assim: Espírito Santo, meu consolador. Vai, mais 1 litro. É o momento que você está vivendo, mas não significa que você está lá e que o teu nome é o nome do lugar. Você sabe o que significa Lodebar? Aliás, você sabe o que significa Mefibosete? Não? Lembra? A cara da vergonha. O que ele fala aqui? Eu sou um cão morto. Por que o senhor está se preocupando comigo? Deus está querendo abençoar a gente, e a gente está assim: mas porque eu não mereço? Já viu aquelas orações hipócritas? Porque eu não mereço, Senhor, porque eu sou tão pequeno. E Deus: então tá bom, vou procurar outro aqui para abençoar. Cuidado com o que você fala. E Deus está querendo derramar, enchendo você, mas você: eu sou tão pecador, eu não mereço tanto o Espírito. Aí de repente tu vai sentindo até indo embora, né? Porque ele vai. Não quer não? Então eu vou procurar outro que quer. As nossas palavras, cara, levanta a sua mão, se tu tiver disposição nessa noite de verdade, assim como tu ama o Flamengo aqui, pô, tem um monte de gente que, Mengão, agora seja um cristão,
Levanta a tua mão aí, porque esse ano não tem nada para comemorar, não, esquece. O Fluminense já vendeu o jogo domingo, esquece isso. Lembra de 96 que vocês perderam e rebaixaram a gente? Agora é hora da volta. Levanta a mão, bate na mão do seu irmão e diga assim: não tem ninguém, não tem nenhum cão morto aqui não. Aqui não. Eu não. Diga assim: tem cão vivo. E tem pitbull aqui. Pitbull boladão. Pitbull boladão. Mexe com o pitbull boladão aqui, mexe. Vai ver o que vai acontecer. Não tem nenhum cão morto aqui não. Cara, você precisa, olha para você e diga: não tem nenhum cão morto aqui não. O que existe aqui é alguém que no momento está sendo desfavorecido, está passando pelo deserto, está passando pelo esquecimento, mas tem alguém chamando para sentar na mesa do rei. Tem alguém aqui que Deus está chamando hoje. Levanta daí, sai desse lugar. Para de se sentir menor, para de se sentir desprezado, para de se sentir que Deus não está contigo. Para de olhar para essa situação, dá tanto valor a ela. E creia que quando eu te chamo é para sentar na mesa. E quando alguém senta na mesa com ele, ninguém pode tirar. Aleluia! Aleluia! Dá um abraço aí sentado no seu irmão e diga: hoje Deus muda o teu nome.